Boa noite a todos. Pontualmente, 20 horas do dia 15 de setembro de 2020, a quarta edição da live da FLZ4 Consultoria, hoje com um tema especialíssimo, um tema importantíssimo que vários ex-alunos, profissionais da área da saúde estavam aí aguardando, que é a expectativa versus realidade dos contratos na área de saúde, discussão necessária dos impactos e desafios para o fechamento de um contrato. E hoje, para compor aí nosso time de convidados, eu vou apresentar a Lisandra Lazareschi, advogada, sócia da advocacia Scaranto e Lazareschi, especialista em direito processual civil, aperfeiçoamento jurídico também junto às atividades relacionadas à medicina e à saúde, 10 anos de experiência trabalhando com consultoria jurídica de empresas englobando várias áreas do direito, direito civil, direito do consumidor, direito do trabalho e o direito empresarial. E também conosco, Adriano Braga Galvão, administrador de empresas, gestor do Hospital Sírio-Libanês e proprietário da VG Assessoria Administrativa em Saúde, ambos parceiros, né, consultores associados da FLZ4. E comigo, nessa quarta edição da live da FLZ4, o Leandro Lazareschi, meu grande parceiro aí de 20 anos de vida acadêmica, me ajudando na ancoragem do programa. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado, Edu. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer aí a presença da doutora Lisandra, do Adriano, né, ambos consultores associados da FLZ4, e numa temática extremamente importante no dia de hoje, que é a parte de contratualização. Eu gostaria de iniciar hoje essa nossa live abrindo espaço aí para as considerações iniciais da doutora Lisandra e depois do doutor Adriano, para nós iniciarmos aí o nosso bate-papo. Boa noite, doutora Lisandra. Boa noite, agradeço aí o convite, acho de extrema importância a abertura desse tema aí para discussão. É muito importante que a gente atinja um público de maneira colaborativa e colocando um pouquinho, na verdade, dessa esfera contratual de uma maneira mais simples, que as pessoas consigam entender sem muita burocratização e consigam efetivamente entender e seguir em frente de uma maneira tranquila com relação ao tema. Agradeço muito o convite e acho que vai ser, assim, de extrema importância. Muito obrigado, doutora Lisandra. Adriano, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Lisandra. Um prazer estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite, principalmente pelo tema que é de extrema importância no momento em que nós estamos vivendo hoje. Sim. E que é de tão pouco conhecimento de muitos empreendedores na área da saúde. Espero poder ajudá-los a abrir um pouco a mente e o pensamento de vocês para essa área muito vasta e que tem tanto conhecimento a ser trocado. Muito obrigado, Adriano. Eu acredito que hoje vai ser uma live extremamente interessante. Eu acho que temos aí temas, né, assunto para mais de uma live, né? Então, acho que hoje vai ser um gostinho, né? Porque realmente a parte de contratualização, para os profissionais da saúde, de uma forma geral, é um ponto nevrálgico, né? Então, assim, a maioria dos profissionais, eles têm uma dificuldade muito grande, até mesmo por uma inexperiência do assunto, né? Tanto na área da gestão, né? Como na área jurídica, propriamente dito, né? Então, por isso que nós tivemos aí um cuidado de estar trazendo na noite de hoje uma advogada especializada na parte de contratos, na área da saúde, e um gestor, né, frente aí de um grande centro de referências de um hospital, que é o Hospital Sírio-Libanês, com uma vasta experiência. Aproveitando a oportunidade também,
Fiquem à vontade, todos os nossos ouvintes aí, todas as pessoas que estão nos assistindo hoje, para estarem enviando as perguntas pelas redes sociais. Nós estamos transmitindo essa live por todas as nossas redes sociais, via Facebook, e fiquem à vontade aí para qualquer tipo de questionamento. Eu queria abrir uma primeira temática desta noite, questionando, assim, não só a doutora Lisandra, o Adriano, ao Eduardo, a gente vai fazer um bate-papo, uma participação mútua aí, em relação às diretrizes hoje de um fechamento de contrato, porque o que a gente vê na saúde suplementar, até mesmo na saúde privada, né, dos pacientes, tanto via convênios, seguradoras, como até mesmo os pacientes particulares, uma dificuldade muito grande, né, desse alinhamento contratual, né? Então, eu queria abrir realmente essa primeira temática, né? Gostaria de ouvir muito a doutora Lisandra, inicialmente, depois o Adriano, em relação a essas diretrizes. Existem essas diretrizes? Como é que funciona? Então, doutora Lisandra, poderia nos ajudar aí a esclarecer? Bom, vamos lá. Como foi muito bem colocado por vocês, o tema contrato ele é muito vasto, né? Assim, seriam inúmeras lives e ainda assim ainda restariam algumas dúvidas a respeito. A ideia aqui é a gente tentar, de uma maneira simples, dar alguns pontos que são bem importantes para que se entenda um todo, e aí, quem sabe, fazer novas lives aí com debruçando mais sobre algum tema que seja interessante para cada um. Mas acho que o ponto principal, assim, para a gente começar, é só para fazer um resumo do que seria um contrato, tá? O contrato, ele está ligado na nossa vida cotidiana a todo momento, inclusive quando a gente se compromete verbalmente entre duas pessoas. Ele está intrinsecamente ligado à nossa vida cotidiana. O contrato, ele nada mais é, na verdade, de um acordo, na verdade, entre duas ou mais partes, que se debruçam colocando as suas obrigações, as suas vontades, colocando ali obrigações para que a finalidade contratual ela seja atingida. Para que exista validade contratual, obviamente tem que se observar, as partes têm que ser plenamente capazes, que estariam celebrando este contrato, teria que ter autonomia de vontade, ninguém pode ser coagido a assinar algum termo sem que tenha plena autonomia ou saiba o que está fazendo. E o objeto do contrato ele deve ser lícito. Partindo destes princípios, faça a redação das cláusulas para que atinja o objetivo aí do contrato, o objetivo final do contrato. Por que ele precisaria ser bem redigido? As cláusulas, elas precisam ser claras para que, na leitura, não haja alguma interpretação diversa. Por isso, a necessidade de um olhar diferenciado para a abertura aí de todas as hipóteses, aonde se quer chegar na finalidade de que está sendo contratada. Especificamente, aí, vamos voltar, isso é linhas gerais, voltando aí para a área da saúde, qual é a efetiva, como que a gente se aplicaria? Eu vou dar um exemplo claro para que vocês compreendam, porque às vezes aparece uma simplicidade muito grande no contrato, quando na verdade tem vários aspectos que você precisa observar. Vamos dar um exemplo de um hospital que queira fazer a contratação de um imóvel, uma locação de um imóvel. Esse contrato, a princípio, ele pareceria simples, porque ele observa e ele seguiria ali a lei do inquilinato. Entretanto, não é possível que você alugue qualquer local sem que haja um local para um hospital, sem que você tenha o conhecimento da lei específica. Ou seja, a ANS, ela determina que, para a abertura de um hospital e o Ministério da Saúde,
a região o local onde está sendo alugado, ele precisa ser observado, tem que estar dentro desse regimento do Ministério da Saúde. O que implica dizer, o contrato teoricamente seria simples, né, um contrato de locação, entretanto, ele tem que se observar as leis locais. Ele pode dar errado, um contrato que teoricamente seria simples, ele pode não alcançar o objetivo. A gente pode dar mais um exemplo, especificamente da saúde, um fechamento, por exemplo, de uma clínica, um contrato com os planos de saúde, tá? Uma clínica que vai fazer o fechamento do contrato, adequar, né, ingressar com planos de saúde dentro da sua clínica. O que deve ser observado? Primeiro, você deve observar se esses planos de saúde, eles estão devidamente credenciados na ANS. Segundo, se eles existem plataformas que sejam disponibilizadas, segundo, inclusive, as normas da ANS, sejam disponibilizadas para que tenha a possibilidade do envio de glosa, canais de comunicação. Segundo ponto, dentro do contrato, necessariamente, deve ter as diretrizes de forma de pagamento, faturamento, prazos, tudo isso tem que estar absolutamente descrito. Caso não esteja descrito, vão existir problemas futuros, eventualmente para judicialização ou mesmo para cobrança simples administrativa de tudo isso. Isso tudo deve ser observado na forma contratual, certo? Entretanto, para que você, obviamente, ninguém aqui espera, acredito, de chegar na judicialização de tudo isso, né? Mas para verificação de todos esses requisitos, na verdade, não só você precisa ter um profissional por trás, que seria um advogado, para verificar todas essas funcionalidades, né, e toda essa descrição contratual, como também, na verdade, um gestor que estaria de olho, na verdade, em todas essas plataformas para ver se elas estão funcionando depois do contrato estar feito. Por isso que, na verdade, não só as diretrizes contratuais devem, obviamente, estar observadas, né, aí partindo do meio jurídico, como também a clínica, neste caso específico que eu dei, deve ter um profissional por trás que deve estar observando se o contrato está sendo cumprido nos exatos termos que ali estão descritos. E eu acho que esse na verdade, o ponto principal que deve ser observado. Muito bom. Obrigado, doutora Elisandra. E, Adriano, na sua visão gestora, né, nessa sua experiência grande aí de grandes organizações de saúde que você passou como gestor, como administrador, com cargos, assim, realmente de alto impacto, né, estratégico. E a sua visão, Adriano? Leandro, eu vou aproveitar alguns ganchos colocados pela doutora Elisandra, que foi muito bem enfatizado, são as cláusulas contratuais, que elas se dividem em pontos. E o ponto que chama muita atenção para o processo de operacionalização de um contrato para efetivação dentro de uma clínica são as obrigações um para com o outro. E isso é um ponto muito importante que, na sua grande maioria das vezes, os empreendedores, donos de laboratórios, clínicas, consultórios, mal têm conhecimento disso, e a importância que é ter esse tipo de conhecimento. Desde a alta complexidade de uma informação contratual, desde as mais simples. O que é uma alta complexidade de uma informação dentro do contrato? Por exemplo, os valores nas quais vocês serão remunerados está redigido dentro de um contrato. E a outra cláusula mais simples é uma cláusula chamada de reajuste contratual, que, por determinação da Agência Nacional, é obrigatório ter. Só que, porém, entretanto, todavia, ela coloca que é uma relação bilateral. Tem que haver uma negociação. Se o gestor, que é o responsável por essa clínica, que na sua grande maioria das vezes não tem um responsável, o empreendedor coloca a secretária, geralmente coloca aquela senhora que já tem 80 anos na recepção da sua clínica,
coloca para tomar conta disso, ela também não sabe, ela não tem esse tipo de conhecimento, que ela precisa entrar em contato com a operadora, por exemplo, e abrir uma mesa de negociação para reajuste. Isso é de extrema importância o empreendedor ter essa visão. Ele precisa conhecer. Por mais que ele não entre dentro da operação, por uma questão de obrigatoriedade, ele precisa conhecer. Ele precisa saber o que rege um contrato, até mesmo para saber se aquele contrato é lucrativo para o seu estabelecimento. Né? Que aí ele vai passar a olhar o que o contrato está te oferecendo e qual é o meu custo fixo e o meu custo variável dentro do meu estabelecimento para saber se aquele contrato vai me trazer uma receita viável ou não. Sem essas diretrizes, sem essa visão, você vai operacionalizar e quando você se deparar, esse contrato é totalmente prejudicial para a clínica. Seja ela qual for, consultório, clínica, laboratório, hospital, a regra é a mesma, não muda. Os contratos em si seguem uma linha padrão, que existe uma obrigatoriedade por trás, mas, porém, existe a mesa de negociação. Você pode brigar por cláusulas contratuais, por exemplo, você pode pedir para incluir, obviamente, respeitando todas as regras cíveis, aí a doutora pode até aprofundar melhor, mas isso é de extrema importância que você tenha conhecimento para quando você começar a operacionalizar esta operadora, você tenha certeza que, primeiro, o atendimento que você está prestando, você vai receber. Segundo, que esse recebimento você tenha segurança que você vai operacionalizar ele de forma correta. O que seria operacionalizar de forma correta? Efetuar a cobrança de forma correta. Legal, mas aonde que eu vejo isso? As normas, as parametrizações estão dentro do contrato. Se eu não olhar para dentro do contrato, eu jamais vou conseguir cobrar de forma correta. E muitas vezes eu posso até deixar de cobrar algo porque eu não tenho conhecimento do contrato. Independente do que você faça, toda a sua diretriz na prestação de serviço na área da saúde é redigida pelo contrato. Então você precisa ler, você precisa entender e, principalmente, se aprofundar para que você tenha a certeza que esse contrato, essa implantação feita dentro do seu estabelecimento, vai te trazer um resultado financeiro. Para isso, você precisa entender toda a cadeia chamada ciclo de receita. É de extrema importância. Perfeito. Duas habilidades, né? Duas hard skills, o direito e a gestão administrativa e a administração, que os profissionais de saúde, eles precisam, de fato, de assessoria, de consultoria. O profissional de saúde, durante a sua formação, eu posso dizer isso tranquilamente, com a minha época de aluno e durante meu período aí de docência, que ele não está preparado para esse tipo de abordagem. E é uma abordagem que faz a diferença para o sucesso, para o andamento do empreendimento, né? Eu quero aproveitar e convidar todos para depois entrarem no site, né, www.flz4.com.br, e quero mandar um abraço aqui para algumas pessoas. Eu vou dividir aqui porque o número é bastante grande e eu fico feliz, obviamente, e agradeço aí a todos pela participação. Gabriela Novaes, o Cleiton, o Luizinho, a Catiúcia Weber, a Neuza Glola. Neuza, manda um abraço para o Gui, saudades, Andréia Bernardino, a Joseilda, o Rafael, a Viviana Paz, Cíntia Carvalho e Daniel Saito. Então, quero agradecer e depois eu mando mais um abraço aí para todos. Podem participar, deixe aí a sua pergunta para os nossos convidados. Leandro, passo para você aí para o próximo item da nossa pauta. Aproveitando até, só para a gente fechar essa primeira temática, eu acho que é uma falha educacional de todos os cursos na área da saúde. Então, as pessoas não têm essa ênfase, não têm um direcionamento gestor. E quando consegue ter uma disciplina, é uma disciplina que realmente tem uma abordagem mais simples, mais superficial. Por isso que na minha opinião, em todos os nossos clientes, a gente realmente
aponta, né, e mostra que tem que ter um advogado para fazer uma boa análise do contrato, tem que ter um gestor para realmente direcionar, né, as tomadas de decisão. Muito bom. Indo para a nossa segunda pauta, né, um outro ponto importante que eu vejo nos contratos, além das diretrizes, né, mínimas, e como o Adriano colocou também, a falta do entendimento, às vezes, da pessoa que assina esse contrato, né? Quais os requisitos mínimos, né, que tem num contrato? É claro que são vários, mas, por favor, elenquem alguns, né? E quais esses impactos, né, que o prestador acaba tendo sem que haja esses requisitos mínimos, né? Para o contrato não ser tão leonino, ou seja, só ficar bom para uma parte. Eu acho que um contrato ele tem que ser bom para as duas partes, para valer a pena, né? Então, assim, você tem que ter um equilíbrio, né, tanto de direitos como de obrigações dos dois lados. Então, doutora Lisandra, na sua visão jurídica, quais seriam esses impactos, né, de um contrato sem que haja esses requisitos mínimos? Na verdade, assim, só aproveitando a sua colocação, na verdade, eu acho que já existe. As pessoas estão muito acostumadas à praticidade, né? Hoje o Google ele oferece uma gama de possibilidades e as pessoas acabam jogando, buscando modelos de contratos na própria internet. Sim. Isso acaba sendo muito prejudicial, porque o modelo ele serve como diretriz. Ele não é, na verdade, um documento final que ele deve ser usado pelas partes. E aí eu digo por quê? Apesar das relações às vezes serem exatamente iguais, eu posso, como uma clínica, estar buscando um plano de saúde e eu tenho uma outra pessoa que também é uma clínica que está buscando um plano de saúde. Cada uma delas vão ter certas peculiaridades que, apesar do negócio jurídico ser exatamente o mesmo, cada uma delas vai ter peculiaridades específicas. Inclusive que elas acabam sendo geradas a partir da própria negociação, como bem disse o Adriano. A negociação, ela é o ponto onde gera a intenção de se fazer um acordo, o contrato, perdão, que nada mais é do que um acordo entre as duas partes. Por via de consequência, analisando aí a partir disso, é por isso que é necessário aí se debruçar um pouco mais de qual efetivamente seria a sua expectativa, a expectativa das partes com relação ao contrato, para que as cláusulas sejam redigidas de maneira igualitária ou tranquila, com autonomia completa e total de vontade. O que acaba acontecendo? Essa sua, na verdade, Leandro, essa sua colocação com relação às cláusulas contratuais que acabam sendo leoninas, é o que se pega ali um pouco, o que são chamados contratos de adesão. Na verdade, não existe negociação. Existe negociação, muito possivelmente, com relação a preço, mas não existe negociação com relação às obrigações contratuais. Então, ele acaba transparecendo um contrato de adesão. E, obviamente, ele é muito prejudicial, porque acaba, com toda certeza, atendendo uma só das partes, e não as duas. Isso tem que se prestar muita atenção. E este é um ponto que, por exemplo, uma clínica, se chegar a este ponto, ela tem que estar ciente de que ela poderá ter entraves de não poder ficar travada, na verdade, dentro daquele contrato. Não poder reclamar com relação a um pagamento, ou não poder reclamar com relação a, eventualmente, alguma glosa, porque tudo isso vai estar lá de uma maneira blindada, sem que pudesse ser negociado. O ponto que acontece, normalmente, é que não se analisa, antes de fechar esse contrato, quais são os efeitos prejudiciais que isso causaria, por exemplo, neste contrato especificamente para a clínica. Então, eu faço um aceite
e começo a atender. A partir dessa aceitação e desse atendimento, eu começo a perceber ali, depois de um tempo, que eu tenho que, na verdade, não está me dando lucro, por quê? Eu tenho glosa, eles não me pagam dentro do tempo correto, por via de consequência, eu não analisei o contrato com antecedência e acabo tendo um impacto negativo daquilo que eu não analisei com calma. Por isso que não só o advogado é necessário, e não para apagar o incêndio, para o final o final desse contrato, ou seja, depois de assinado, e aí quando efetivamente tiver um embate judicial, o advogado vai entrar, mas sim na análise consultiva anterior, prevendo quais são os riscos da assinatura deste contrato, que, em conjunto com a administração, que vai olhar se o contrato está sendo fielmente cumprido, consiga efetivamente te ter um atendimento completo aí e, na verdade, alcançar o objetivo que estava proposto efetivamente pela clínica, que é gerar dinheiro em conjunto, na verdade, com o plano de saúde, né, que as duas partes acabem ganhando. Seria o ganha-ganha, não um ganha e o outro perde. Essa, eu acho que é o principal ponto. As pessoas não acabam não dando o real efeito, né, para que o contrato se presta. Ou não fazem uma leitura de uma forma clara, por via de consequência, acabam não tendo essa concepção da estratégia, né? Na verdade, reclamam depois do ato já ter sido concretizado. E aí, antes da fala do Adriano, e aí, consequentemente, ele perde o direito, né, de querer questionar judicialmente alguma coisa, Exatamente. né? Obviamente que se abre, tá? A gente está falando, assim, bem em linhas gerais. Obviamente, dependendo do tipo de contrato, do jeito que efetivamente ele é fechado, podem abrir ali que foram efetivamente cláusulas abusivas ou não, mas o ponto poderia se prever ou modificar essa situação antes de que ela efetivamente fosse realizada. No caso, o empresário, né, ele estaria assumindo ali, assinando, sem sequer saber dos riscos que ele está correndo. Muita gente, inclusive, Leandro, você sabe que, infelizmente, isso acontece com frequência, além de usar os modelos que eu estava dizendo, elas também acabam recebendo os contratos e não fazem a leitura dele completa. Se o contrato ele tem 10 folhas, eu leio o começo e o final, eu leio as partes mais importantes. Isso é errado. Principalmente quando você está celebrando contratos que são super sérios. Na verdade, são contratos de parceria ali, que vão ser um divisor de águas para o seu recebimento, né, da clínica, aí, para o seu recebimento como empresário. Ele é um divisor de águas, ele deve ter esse peso e essa importância. Bacana. E, Adriano, com toda essa contextualização jurídica, né, e os impactos administrativos pelo não entendimento, pela não leitura correta, e até mesmo pegando esses modelos já pré-prontos, né, que existem na internet, ou até mesmo, o que eu já vi, algumas clínicas pegarem contratos emprestados de outras clínicas e só fazer algumas adaptações, né? E os impactos administrativos, Adriano? Leandro, a gravidade disso, em primeiro lugar, tá? Uma vez que você assinou o contrato e implantou, e você já está em fase de execução, em primeiro lugar, você jamais poderá transparecer essas irregularidades para o paciente. Ele não tem nada a ver com isso. A responsabilidade é sua para com outra pessoa jurídica. Primeiro ponto. Esse é o primeiro erro básico que se comete. O convênio não me pagou, vou transferir para o paciente. Posso? Pode, mas existem regras para isso. Então, logo iremos abordar aqui. Segundo ponto, chamado empolgação de assinatura de contrato. Chegou o contrato daquela tão sonhada operadora que eu quis. Assina, independente do que está lá. Ela vai me trazer receita. Doce ilusão se você não olhar para dentro da sua casa. Vamos olhar a sua receita, vamos olhar as suas despesas, seus custos fixos, custos variáveis, para saber se daí
você terá algum tipo de retorno financeiro disso. Para ver se vale a pena, né? É o primeiro erro que isso acontece. É a empolgação contratual. O cara assina, o empreendedor assina, e não mede as consequências daquele contrato. Mal sabe ele que ele está assinando um documento que todo e qualquer tipo de atendimento que ele prestar, ele só vai receber daqui a 3 anos. Isso pode estar dentro do contrato. Só que ele não leu, ele não validou, o administrador não observou. Ele está assinando um contrato que ele vai atender por 1 ano. Cortesia. Ele assinou, implantou e não vai receber nada. Então, quais são os impactos, Leandro? Você vai investir como empreendedor, você vai ter um espaço espetacular e esse contrato não vai te trazer nada. Muito pelo contrário, ele vai te trazer um prejuízo financeiro, que você está dispondo de questões financeiras para um atendimento, nas quais ele não vai te retornar nada. Mas isso é um caso muito crítico. Outro ponto que as clínicas, laboratórios, geralmente não olham para isso. Qual que é o meu custo hora de atendimento? Para saber se vai casar com o custo daquele contrato. Será que vale a pena, neste momento, eu ter esse contrato dentro de casa? Precisa ser mensurado, né? Porque, afinal de contas, é uma tomada de decisão que, no calor da empolgação, você comete alguns equívocos. De novo, foi que nem no nosso primeiro tema, todo e qualquer risco e normas contratuais está lá dentro. Basta você ler atentamente, com suporte jurídico, que nem a gente está colocando aqui, e principalmente tenha uma pessoa que tome conta disso para você. Não misture o cenário, né? Porque geralmente quando a gente se depara, é a secretária que está atendendo o paciente, é ela que fatura, ela faz o café, limpa o consultório, e dependendo se o cano da pia está entupido, ela vai lá desentupir também. Não pode misturar. As coisas têm que ser totalmente separadas. Questões financeiras, a pessoa precisa estar centrada para ser resolvida. Ela precisa estar prestando atenção. E um dos pontos que eu chamo muita atenção dentro de um contrato são as regras de pagamento, né? São as obrigações para um para com o outro. Como eu vou cobrar, quais são os valores que eu vou cobrar, quais são as regras que eu preciso seguir e como eu devo seguir. Existem inúmeros cenários que, se a gente for falar aqui, a live não acaba nunca, porque 90% dos erros do processo de um faturamento está dentro da clínica do empreendedor. Hoje, as operadoras, na sua grande maioria das vezes, ela não se preocupa em querer glosar um estabelecimento. O próprio estabelecimento faz isso por ela, por não conhecer as suas regras contratuais, por não conhecer as suas normas legais do que ela pode ou do que ela não pode fazer dentro do seu estabelecimento de saúde. E enfatizo muito, gente, essa é uma responsabilidade que não pode ser transferida para o paciente. Ele não tem nada a ver neste momento. Existe forma de ser conduzida essa unilateralidade de responsabilidade do atendimento, tem como se proteger disso, então logo abordaremos a temática, mas o mais importante, conheça o seu contrato e conheça o seu próprio estabelecimento. Se você conseguir fazer uma união das duas coisas, dos dois cenários, você vai caminhar para um sucesso para esse tipo de atendimento. Entendi. E uma coisa que a gente preconiza até para os nossos clientes, às vezes quando os clientes vêm nos procurar inicialmente, existe uma falsa ilusão que aumento de receita é sinônimo de aumento de lucratividade. Sim, e isso não tem uma relação, porque... É uma fala muito importante, Leandro, porque, primeiro, o faturamento, ele é uma perspectiva de receita, né? Você faturou R$1.000, você não vai receber R$1.000. Primeiro, sim, você tem a dedução de impostos. Você já não vai ter a mesma linha. Já parte daí. Segundo, existem critérios por trás que possa ser que você esteja errando e você não vai receber esses R$1.000. É onde você tem que proteger. Receita é uma coisa, perspectiva é outra. Faturamento, ele não é receita, é uma perspectiva de receita. E vou além, e lucratividade é completamente outra, porque você pode ter uma receita... Totalmente. Ou seja, você faturou X, recebeu X menos alguma coisa,
e no final das contas, o seu lucro também não é compatível com aquilo. Você está com déficit. Em vez de ter um superávit, você vai ter um déficit. Exatamente. Lembra que lá atrás eu comentei, você precisa ver o seu custo hora de atendimento, para saber se o custo hora vinculado ao contrato, ele vai casar. Porque para você ter a lucratividade, você tem que conhecer muito bem suas despesas e suas receitas, custo fixo e assim sucessivamente. Um menos o outro é a lucratividade. Mas se você não conhece, você pode estar caindo numa armadilha que você mesmo criou para você. Sim. Perfeito. Hoje a nossa audiência está batendo recorde, a nossa audiência é rotativa e eu quero comunicar a todos que essa live ela fica disponível na timeline do Facebook, né, da FLZ4 e no canal do YouTube também. Já aproveito para convidar todos para se inscreverem e curtirem o canal do YouTube da FLZ4. Quero mandar um abraço para Brenda Miranda, a Patrícia Miranda, Júlio Santos, Tatiane Martins, Vanessa Silva, Rafael Zaramelli, Pamela Silva, o Haroldo Evans, o meu treinador de basquete preferido, Ricardo Henrique Marques, meu biólogo preferido. Nós temos aqui um grupo muito eclético de profissionais, e eu queria só fazer um breve comentário, né, quando o Leandro comentou que nos cursos de saúde, né, essa abordagem, ela ocorre superficialmente quando ocorre. Eu vou além, eu entendo que essa abordagem em relação ao direito, à gestão financeira, ela deveria acontecer no ensino fundamental, no ensino médio com maior intensidade. Isso acaba acontecendo também em países, né, de primeiro mundo com uma intensidade muito grande, e sem dúvida o barato ele acaba saindo caro, né? E quando a gente tem um trabalho de assessoria envolvido em todo o negócio, a gente pode com certeza chegar mais longe, ir além, né, com maior possibilidade. Leandro, eu passo para você aí para o nosso próximo item. Só aproveitando aqui, né, o Luiz Carlos colocou que aqui os contratos antigos já fechados e o consultório já trabalhando com esses valores, né, que são valores pré-estabelecidos. Agora, com essa mudança da pandemia, os custos internos aumentaram, mas os convênios não reajustaram os valores, né? E ele pergunta, eu acredito que seja mais para o Adriano, esses contratos, em virtude da pandemia, podem ser renegociáveis ou não? Sim, podem sim. O próprio contrato dá-lhe direito a esse tipo de renegociação. Pode sim. O que vai prevalecer é o relacionamento que você tem com a operadora. Não existe a obrigatoriedade. Usar a pandemia como uma estratégia de não reajuste é muito comum, vai depender muito do seu poder de argumentação e a sua importância para com a operadora e a operadora para com você. É muito importante você ter argumento para dizer que a pandemia em si é um cenário muito grave, sim, mas isso não justifica ela não reajustar os contratos nas quais ela tem. Ela pode entrar com outros argumentos, mas a pandemia não é um argumento aceitável, não. Mas, respondendo a pergunta do colega, sim, pode ser, do Luiz, desculpa, pode sim ser renegociável, pode sim. Só tem que respeitar a data do aniversário do contrato. Se ele já assinou dando de acordo para as questões do contrato que ele aceitou o não reajuste, infelizmente ele vai ter que esperar novamente. Ou ele tentar uma rodada de negociação que dificilmente ele vai conseguir, uma vez que ele já validou o contrato. É o que nós sempre orientamos os nossos clientes, é que além do entendimento jurídico do contrato, além dessa assessoria jurídica, da assessoria de gestão, né, estratégica, ele tem que exercer aí, e aí não tem como nós ensinarmos, né, o relacionamento com o convênio, né, ele tem que estreitar, né, sempre esse relacionamento, não só com o convênio, mas também com seus pacientes particulares, né? Então, assim, tem que existir uma boa comunicação entre as partes, né? Deixa eu até aproveitar, Lê, essa sua fala. O convênio em si, uma vez que você tem essa relação unilateral com ela, o convênio em si, ele torna-se um parceiro seu. Ele torna um parceiro muito importante para você e você para ele. O que tem que ficar claro nesse tipo de relação é a importância um para com o outro.
né? Tem que ficar claro para ambas as partes qual que é a importância disso. O reajuste contratual, que nem o Luiz colocou, é uma cláusula contratual que precisa ser respeitada. Ela precisa lhe apresentar argumentos de forma plausíveis do porquê ela não consegue reajustar. Por isso que eu estou falando, colocar a pandemia em si não é um argumento que me convença, por exemplo. Agora, é totalmente diferente ela virar para você e falar, olha, eu tinha 100 mil vidas, com a pandemia eu passei para 20 mil vidas. É totalmente diferente. Ela teve uma perda muito grande de receita também em debandada de paciente. Pode ter acontecido? Pode sim. Aí justifica a questão da pandemia. Mas ela precisa te apresentar uma justificativa mais plausível. Simplesmente colocar porque a pandemia, não é justificativa. E eu vou até citar um exemplo. Eu fiz uma entrevista com um CEO de um grande hospital, né, um dos maiores hospitais de Curitiba, né, o Flaviano, é um administrador hospitalar, e ele é CEO lá de uma das maiores redes de hospitais particulares de Curitiba. E ele, justamente, em virtude do relacionamento com os convênios, essa fase da pandemia, ele chamou os convênios e falou, olha, os meus insumos aumentaram, nós vamos precisar rever essa tabela nessa fase. E ele conseguiu, porque ele tinha um relacionamento muito bom. Então ele falou, olha, eu não vou deixar de desamparar os seus clientes, só que vocês precisam também me ajudar um pouco, né? Ele abriu as planilhas de custo e falou, olha, pelo menos vocês cobrindo o meu custo, né, a mais, já está ótimo. E ele conseguiu. Então, assim, foi uma grande vitória. Em virtude do quê? Do bom relacionamento com as fontes pagadoras, né? Perfeito. Olê, perdão, Lisandra, e o mais importante olha a importância de você conhecer o seu contrato. É sempre você olhar qual é o índice que vai ser utilizado para a questão de reajuste. Na sua grande maioria das vezes, o índice utilizado é o IPCA, que é utilizado para a questão de reajuste mínimo, né? E se nem isso você conhece, como é que você vai argumentar? Você precisa conhecer. Exatamente. Pode falar, Lisandra, desculpa. Eu acho que uma condição muito importante que foi comentado aqui é justamente o que, por conta da pandemia, muitas pessoas devem ter ouvido falar do chamado da teoria da imprevisão, né? O que acontece é que, sim, não estava previsto por ninguém o que acabou acontecendo com empresas, o que está acontecendo com o país. Mas o ponto é você trazer aí administrativamente para essa solução de renegociação é o fato de você ter efetivas provas de que você, como o Leandro deu um ótimo exemplo, você está sendo efetivamente impactado com o fato. Eu estou demonstrando que o fato está me impactando. Por via de consequência, eu tenho argumentos lógicos para essa renegociação administrativa. E não dando certo, você terá argumentos lógicos para, eventualmente, se socorrer do judiciário, se for o caso. Agora, simplesmente colocar a pandemia na conta de tudo, falando que eu preciso de um desconto porque está na pandemia. Não, eu tenho que demonstrar aí a falta de equalização do meu serviço, a fim de que eu consiga fazer essa renegociação dos meus contratos. Eu acho que esse é o melhor ponto de equilíbrio. É que, infelizmente, muita gente utilizou, né, desse argumento, ou para não dar o reajuste, como bem disse o Adriano, ou como para pedir reajuste sem ter efetivamente necessitado disso. É isso que a gente fala da equalização, né? Eu preciso ser justo com o meu fornecedor e preciso ser justo com todos que me cercam, para que você consiga efetivamente continuar com uma boa prestação de serviço e mais, não só ter, na verdade, uma boa qualidade dentro do seu próprio estabelecimento, como ter uma boa qualidade em todos que te cercam, né? Você consegue fazer aí uma boa negociação e consegue ter um bom relacionamento a partir do momento que você parte desse princípio do que é justo, né? Do que se prova, do que efetivamente acontece, né? Dentro dessa realidade.
E eu acho que isso foi o ponto, assim, fundamental aí na pandemia. Então, sim, os reajustes, eu concordo plenamente com o Adriano, a colocar qualquer tipo de impeditivo para renegociação, ele é bem temerário, quando aí a gente consegue provar que tem essa necessidade dessa renegociação, né? Existe essa necessidade. Eu vejo assim, duas grandes vertentes. Primeiro, o despreparo do empresário, do profissional que montou a sua clínica, o seu consultório, o seu serviço de saúde. E segundo, o relacionamento. Eu acho que se ele tiver um preparo, se ele tiver uma assessoria, se ele tiver ali toda uma retaguarda e um entendimento do seu negócio, como bem o Adriano falou, às vezes um contrato inicialmente parece altamente vantajoso, mas na hora que ele coloca no papel e literalmente faz conta, não vale a pena. Eu quero até aproveitar essa fala aqui, aproveitando aqui a pergunta do Luiz Felipe da Guarda, como fazer os convênios respeitarem a tabela, né? No caso aqui do rol, né, nacional de honorários fisioterapêuticos, né, de procedimentos fisioterapêuticos baseados nelas. Ainda nos deparamos com valores ínfimos nos planos de saúde para clínicas de fisioterapia. Existe alguma estratégia do convênio fazer um pagamento respeitando? Bom, Luiz Felipe, eu acho que como fisioterapeuta, eu tenho até propriedade como empresário. Luiz Felipe, aí depois eu gostaria de ouvir a palavra da doutora Lisandra, advogada, do Adriano, gestor, do Eduardo, também gestor. O primeiro passo é o entendimento. Muitos empresários não sabem o que estão assinando, não sabem negociar. Eles simplesmente engolem o que o convênio determina e aceitam. E um outro aspecto, ainda infelizmente, nós temos uma desunião entre os empresários, né? Onde, enquanto você não aceita um referencial, onde você não aceita aqueles valores ínfimos, abre uma clínica do lado, literalmente na mesma rua, na mesma quadra, no mesmo bairro, e às vezes faz uma negociação mais baixa que você tem, certo? Então, eu acho que também a culpa é do profissional que aceita esse canibalismo, né, entre as partes. Eu acho que literalmente falta um pouco mais de união profissional nesse aspecto dos empresários, falta um preparo maior dos empresários, né? E a concorrência ela sempre vai existir. Agora, nós não podemos aceitar essas condições. Queria ouvir um pouquinho, rapidamente, a palavra da doutora Lisandra, como advogada, do Adriano, como administrador. Eu acho que tem total razão, e eu ia partir exatamente desse princípio. Na verdade, assim, a partir do momento que você recebe uma proposta que não é justa, não cabe ali fazer aceitação. O que acaba acontecendo? Eles acabam cedendo, né? Você acaba cedendo justamente porque, entre aspas, você precisaria do efetivo contrato. Entretanto, se tiver uma união da categoria, né, e todos os profissionais começarem a não se sujeitar a este tipo de tabela, necessariamente os convênios vão ter que ter essa consciência que o preço vai precisar aumentar. No mais, o convênio necessariamente vai ter que ter pacientes que vão ser atendidos, precisam ser atendidos em qualquer tipo de procedimento. Por via de consequência, eles vão ter que ajustar, eles vão ter que contratar pessoas, eles vão ter que ter clínicas nesse sentido. Enquanto alguns acabam cedendo a valores contratuais que não representam a categoria no geral, vai ficar difícil que eles tenham a conscientização, os convênios tenham a conscientização de que isso modifique. E como eu disse, na verdade, um contrato é a vontade de duas partes. Se você está anuindo com o preço ali descrito, é porque você concordou na prestação do serviço. Sim. Então, esse é um princípio básico. A partir do momento que efetivamente se tiver essa consciência de que não vou aceitar o valor, não vale a pena,
E essa união, efetivamente, empresarial vai ter uma modificação, porque os convênios necessariamente vão precisar deste tipo, dos prestadores de serviço, eles vão precisar ter esse tipo de categoria dentro do procedimento, porque é regulamentação. Então, vocês vão conseguir aí, com toda certeza, um resultado positivo. E olha, só para complementar, antes de dar a palavra para o Adriano, eu vejo que a classe individual profissional já não vê com bons olhos os valores pagos. Assim, no caso aí estou falando da fisioterapia, mas isso é de uma forma geral. Isso acontece com a fonoaudiologia, isso acontece com a nutrição, inclusive acontece com alguns médicos, porque nós temos clientes médicos também, acontece com alguns médicos. Não é um ato exclusivo da fisioterapia, é um ato exclusivo dos profissionais da saúde. Só que o que eu vejo, os profissionais estão mais atentos a isso. Só que quando o profissional se torna empresário, e quando ele é profissional, ele não aceita. Ele vai, ele reivindica, ele briga, ele discute. Quando ele se torna empresário, ele aceita. Entendeu? Então, assim, por isso que eu ainda parto, eu ainda acredito nessa premissa da capacitação. A pessoa que é um profissional assistencial e ele se torna um empresário, pode ser um empresário pequeno, que ele abre um simples consultório e quer atender via convênio, por exemplo, ele tem que se capacitar. Se ele não quiser se capacitar, que contrate uma empresa para gerenciar o seu negócio e ele continua na assistência, certo? Por quê? Uma coisa é você dar um atendimento de boa qualidade, isso é uma premissa básica de qualquer profissional da saúde. Outra coisa é a sustentabilidade do seu negócio, né? O Adriano está aqui, ele é um gestor de um dos maiores hospitais e de um dos hospitais referências na América Latina, né? E eu acredito que o Adriano vive isso na pele, porque lá também, o grande budget financeiro lá é realmente convênios, né? Só que lá existem profissionais, gostaria até que o Adriano pudesse falar um pouquinho disso, profissionais especializados em negociação, né? Adriano, é com você. Desculpa aí a palavra. Imagina, sem problema nenhum, foi muito bem colocado. E eu gostaria só de pegar o finalzinho do gancho da sua fala, Leandro, que são as questões do empreendedorismo hoje em dia, né? O que a gente muito se fala é que o empreendedor, se ele quiser crescer, eu uso muito um ditado muito velho, o verdadeiro fazendeiro, quem engorda o gado é o fazendeiro, não é o peão da fazenda. Então, além de ele ter que trabalhar muito para o seu próprio negócio, ele precisa entender dele, ele precisa entender do seu negócio. E gostaria muito de responder a pergunta lá do Luiz. Luiz, hoje em dia, todo e qualquer tipo de valoração de prestação de serviço na área da saúde, elas seguem algumas diretrizes. Uma delas é a unificação de tabelas. O que se tem hoje em dia nas classes, nas entidades de classes, é a não unificação dessas tabelas. Imagine como ficaria para uma operadora, ou até mesmo para o órgão que vai controlar essas regulamentações, para cada entidade de classe, você ter uma tabela em específico. Vamos utilizar a da fisioterapia que você colocou. Hoje em dia, a fisioterapia ela é valorada pela Associação Médica Brasileira, que é chamada de AMB, que, em paralelo, mudou-se para a CBHPM. Tá? Hoje, quase todos os procedimentos médicos hospitalares, seja ele qual for, são valorizados por essas duas tabelas. Não tem como colocar para cada sua entidade a sua tabela em específico. O que precisa brigar, que aí é com seus conselhos em específicos, é a unificação dessas tabelas. Se o valor que está sendo remunerado para a fisioterapia não está contente, então não assine o contrato. O problema é que quando você está com a cabeça de empreendedor, você assina. Quando você está na assistência, você se preocupa. Você não pode misturar as coisas. Ou você é empreendedor, ou você é a assistência. Só que quando você olha para a tabela da fisioterapia em si, ela é muito superior ao que é remunerado hoje. Mas, infelizmente, houve um aceite.
Aí cai no que o Leandro colocou muito bem. Eu não aceito, porque eu preservo a minha qualidade do meu atendimento, só que o meu colega do lado, ele aceita. Ele está errado, o colega do lado está errado em aceitar, aí vai depender da visão de cada um. Mas se ele aceitou, será que ele não fez a lição de casa e eu não fiz? Será que ele não tem um controle dos seus custos fixos e custo variável mais assertivo que o meu? Não estou colocando que ele está certo, tá? Mas a gente precisa primeiro olhar para dentro de casa, conhecer o seu negócio, para daí determinar o que você pode ou não fazer dentro desses aspectos. A unificação da tabela, de uma forma geral, pegando todas as entidades de classe, é um caminho muito difícil, mas é um caminho. Voltando à temática que o Leandro colocou, e volta até um pouquinho lá atrás, hoje, quando a gente vai para ministrar lá aulas, e hoje eu atuo muito em curso de MBA, a gente vê que o cenário vem mudando. Essas pessoas, esses profissionais, vêm buscando o aprimoramento, que caiu a ficha deles, que eu não posso simplesmente abrir o meu negócio. Eu tenho que abrir o meu negócio, eu vou empreender, mas, porém, eu tenho que conhecer. E como que eu vou conhecer, sendo que eu tive uma deficiência na minha formação? Vou buscar conhecimento para tal. Aí cai muito no que as pessoas vêm colocando, a Lisandra colocou, o Leandro colocou muito bem. Ou eu quero aprender, ou entender, ou eu não quero. Você tem essa opção de escolha. Se você não quer, busque ajuda. Porque, ao final de contas, é o seu negócio, é a sua vida que está ali dentro. Né? Você pode estar jogando todo o seu tempo e o seu dinheiro fora. Busque ajuda. Hoje nós temos um leque de produtos a ser ofertados nesse sentido. Né? Aí você, principalmente, vai conseguir mensurar o que você pode e o que você não pode fazer dentro do seu estabelecimento. Leandro, eu acho que eu esqueci de responder alguma pergunta sua. Me desculpa. Agora eu também não lembro. Estou envolvido aqui, me perdoa. Mas eu acho sim, assim... você falou lá da questão do hospital. Sim, dentro do hospital ele é muito bem segmentado, né? E todas as áreas em específico possuem o seu profissional qualificado. Só que isso também não significa que a gente vai obter 100% de sucesso. Mas a importância é que você tenha que ter o profissional qualificado para que ele faça as adequações necessárias. Né? Hoje eu pertenço ao que nós chamamos dentro do hospital, que está muito conhecido dentro do mercado, é chamado ciclo da receita. O meu setor em si é um dos braços responsáveis pelo ciclo da receita. Uma falha que eu cometer dentro do meu departamento, seja ele no faturamento, contas métricas, recurso de glosa, auditoria, central de guias, eu trago um impacto muito grande financeiro para a instituição. Então, obrigatoriamente, eu tenho que conhecer toda a minha cadeia, desde a entrada do paciente à saída dele. Sim. A Cláudia Kumpel, ela fez uma colocação para nós, que é muito raro que alguém apresente todas as características de empreendedor no início. Na maioria das vezes, elas são entendidas e buscadas ao longo do processo, sendo atendimento particular ou convênio. Eu concordo com você, Cláudia. Por isso que existem aí, né, as empresas de assessoria. Então, ela pode gerenciar o seu negócio ou até mesmo fomentar e te ensinar essa prática, né? Então, assim, é claro que a capacitação, o empreendedorismo, existem empreendedores natos, né, que já nascem com o empreendedorismo na veia, né? E nós temos aí realmente toda uma estrutura, um staff, né, que pode auxiliar. Por quê? Nós estamos falando aqui da parte de contratos, né, contratos e finanças, mas se você for ver, todo o negócio é envolvido. Se você faz uma estrutura arquitetônica não compatível com o seu negócio, você pode não ter uma otimização de faturamento. Se você não tem um bom sistema de integração, você pode não ter um bom faturamento, né? Então, assim, na realidade, são microsistemas que eles estão envolvidos no macrosistema, né? E isso, de fato, é muito importante. Por isso que, pelo menos a nossa orientação
Se você não tem a competência da gestão, do gerenciamento, peça ajuda, busque ajuda, né? Então, antes de assinar qualquer contrato, antes de você abrir o seu negócio, é o que eu falo muito nas minhas aulas, que eu coordeno o MBA, nas minhas aulas no MBA. Então, a vida precisa de planejamento. Então, não saia por aí querendo fazer as coisas antecipadas. Planeje. E se você não detém esse conhecimento, busque alguém que possa lhe auxiliar. Tá bom? Vamos aqui, nós já estamos entrando aí na nossa reta final da nossa live, né? Queria agradecer a presença de todos, né? Eu queria aqui fazer uma última pergunta, né? Nós temos aí, né, uma grande entrave na relação do pagamento, né, via convênios. Por exemplo, se o usuário do convênio não avisa o convênio que ele saiu do emprego, ele vai para a clínica, vai para o consultório ser atendido. E muitas vezes a informação não chega em tempo hábil para o consultório que aquele funcionário, aquele usuário do convênio não faz mais parte, ou a sua categoria diminuiu, ou não se dá mais a cobertura naquele estabelecimento. E muitas vezes isso é motivo de glosa. Então, assim, é prestado o serviço, porém não é recebido. Certo? O que eu vejo, as práticas, por exemplo, os hospitais já têm isso de prática. Quando você entra num hospital, você ali vai assinar, né, um termo de prestação de serviço, onde, no caso de uma eventualidade, algum problema com o convênio, né, você assume a responsabilidade. Só que as clínicas e consultórios não têm isso. Não é uma prática comum. Aí eu queria ouvir um pouquinho a doutora Lisandra e o Adriano em relação a isso. Na verdade, muito bem colocado. O que acontece é... Existem algumas práticas simples que normalmente os hospitais, por ter até um grupo maior de gestores ou um grupo maior de envolvidos, acabam tendo práticas e estratégias até de procedimento que as clínicas e os profissionais autônomos acabam não tendo acesso, justamente acabam não tendo esse tipo de informação. Na verdade, existe essa prática, provavelmente algumas das pessoas que até estejam ouvindo já tenha passado por isso, o próprio, na verdade, o paciente chegar na própria clínica, apresentar a carteirinha e você, por praxe, na verdade, já pegar a guia do convênio direto, não pedir a autorização ou não verificar se o paciente está tudo ok com a carteirinha, porque existe essa possibilidade, né, de verificação junto ao plano, só faz a assinatura e depois você acaba tendo a glosa porque você, ou o contrato não foi pago, ou o contrato já expirou, ou a pessoa foi mandada embora do emprego, então não teria como, na verdade, ter o recebimento pelo convênio. Então, isso sim, é perfeitamente possível, no meu entendimento, isso é perfeitamente possível, essa declaração, porque, na verdade, da mesma forma que existe ali a prestação, quando você assina na entrada da clínica, até a autorização do serviço do próprio plano de saúde, né, que necessariamente você tem que assinar aquela guia de autorização ali para débito do convênio, também estivesse assinando que caso exista alguma eventualidade, inclusive por culpa do próprio solicitante, né, do próprio paciente, ele vai se responsabilizar e que a prestação de serviço, na verdade, ela foi realizada. Então, isso é perfeitamente possível. No mais, eu acho que cai de novo, e aí o Adriano vai colocar muito bem, é a falta também de organização. Aí a gente cai de novo na falta de organização da empresa. Cai de novo no mesmo cenário, né? Eu poderia usar um documento, mas, na verdade, eu poderia usar esse documento e ainda eu teria por obrigação, na verdade, fazer essa conferência. Eu corro o risco, na verdade, quando eu não faço a conferência e não peço a assinatura do termo.
eu deixo de fazer as duas coisas. Então, eu assumo risco nas duas finalidades. Um, que eu não me preocupo com o termo, e o segundo, que eu não faço a conferência, na verdade, se a carteirinha, o plano ainda está ativo, né? Posso fazer só uma pergunta? Vamos trabalhar com uma condição hipotética. O usuário do convênio saiu da empresa ou perdeu aquele convênio, por má fé, ele vai e continua usando. Às vezes, no atendimento, em clínicas, às vezes você tem alguns picos que fica inviável, às vezes, a conferência, e você acaba atendendo. Se a clínica adota esse termo, né, o paciente assina, juridicamente, a clínica ou o consultório, ele tem embasamento, ele tem respaldo jurídico para cobrar esse paciente até em vias judiciais, mesmo ele tendo essa falha de não conferência, porque às vezes é muito, algumas práticas clínicas, às vezes chegam muitos pacientes ao mesmo tempo, às vezes você não tem estrutura operacional para isso. Mas se a clínica adota esse termo e, eventualmente, descobre-se que o paciente, por má fé, já não tinha e etc., porém ele assinou, nós conseguimos efetuar uma cobrança judicial disso? No meu ponto de vista, sim. O termo, obviamente, tem que estar bem redigido, né, de forma clara e explicando todos esses fatos, né, e se o plano de saúde não estiver inviabilizado por qualquer motivo, né, obviamente, quando já tiram, na verdade, já é um procedimento muito comum nas clínicas, de tirarem normalmente uma cópia da carteirinha, do RG da pessoa, na verdade, já se faz isso, com muita naturalidade, quando a gente até chega para ser atendido, a gente já vê isso. Normalmente, se tira uma cópia do RG e da carteirinha, do convênio, tudo isso serviria de documentação para a clínica, mais a própria declaração assinada pelo paciente. Na verdade, não vai ter a discussão quanto à efetiva prestação de serviço, porque ele efetivamente foi atendido e isso vai ter provas a respeito deste fato, né? E esse bloqueio do não pagamento, na verdade, o plano de saúde não dando a negativa, com toda certeza o plano de saúde vai explicar o porquê da negativa, ou porque foi cancelado, ou porque foi rescindido, ou porque estava inabilitado, enfim, ele vai dar esse retorno. E teriam aí subsídios, sim, para essa cobrança. Num melhor cenário, obviamente, seria essa verificação anterior à prestação de serviço. Todavia, como bem disse o Adriano, os prestadores de serviços da área da saúde, eles sempre têm que zelar pelo bom relacionamento com o paciente, obviamente, né? Então, o que normalmente se vê é um bom atendimento, independente da condição que o paciente se apresenta, ou seja, essa negativa direta, uma verificação e uma negativa direta, talvez não seja a praxe dos locais de saúde, porque o que eles querem é zelar pelo um bom atendimento. Mas se resguardando através da forma documental, eu acho perfeitamente possível essa cobrança. Perfeitamente. E, Adriano, na tua experiência? Leandro, eu tenho alguns pontos a levar em consideração aí, tá? Essa verificação que a Lisandra colocou muito bem é um dos pontos que se torna de responsabilidade contratual versus a obrigação da clínica. Todo e qualquer tipo de atendimento eletivo, ele não pode ser glosado por uma operadora, porque ele te dá alguns respaldos por trás. Primeiro, respaldo dos atendimentos eletivos é a própria consulta da elegibilidade do paciente. O que é a elegibilidade do paciente? É o status do paciente naquele momento que você está prestando o seu atendimento. A operadora, por sua vez, ela tem que te fornecer meios para que você faça essa consulta. Seja ela via telefone, via site, qualquer tipo de meio de comunicação. Ela é obrigada a te dar esse canal, tá? Segundo ponto, a responsabilidade da clínica. Concordo que pode acontecer, e isso serve para qualquer tipo de estabelecimento.
consultório, clínicas, laboratórios e hospitais. Independente da sua demanda, a responsabilidade é sua em prestar atenção naquilo que você está executando. Primeiro ponto, que você já vai proteger a clínica. A carteirinha do paciente, por determinação da Agência Nacional, possui algumas informações obrigatórias, como, por exemplo, a carteirinha vencida. A carteirinha estando vencida, você pode negar, sim, o atendimento para paciente. Olha, eu não tenho como te atender porque sua carteirinha está vencida e o seu convênio me obriga a te prestar atendimento com a carteirinha vigente. Com essa carteirinha eu não tenho como. Você pode pedir para o próprio paciente ligar na operadora e acertar esse fluxo, ou se você não conseguir. Mas são mecanismos que você consegue proteger a clínica. Só que o que geralmente acontece é a isenção da responsabilidade. Por quê? Dependendo do tipo de estabelecimento, a clínica está lotada, tem 2 pessoas atendendo. E são essas 2 pessoas que vai atender o paciente, vai fazer o café, vai desentupir a pia, e assim sucessivamente. De novo, falha na operacionalização da gestão. Você precisa ter um mecanismo de atendimento do paciente totalmente apartado das outras funções, totalmente apartado das outras obrigatoriedades. Esse é o pontapé. A entrada do paciente dentro do seu estabelecimento é o seu cartão de visita. Sim. Se você já começa a errar o atendimento do paciente logo no seu cartão de visita, quem vai lá? Os demais braços que vão estar trazendo esse paciente para dentro do seu estabelecimento. A probabilidade de aumentar o erro é gigantesca. E a questão do termo é um aspecto legal, você pode fazer isso, né? Desde que seja um termo livre e esclarecido, por exemplo. O paciente ele precisa ter a ciência do conteúdo desse termo, de que, caso a operadora venha a não efetuar o pagamento desse atendimento prestado, o paciente poderá ser cobrado de forma particular. Só que aí existem normas para isso, tá? Por exemplo, eu jamais posso pegar um erro administrativo da clínica e passar para o paciente. Isso não é legal. Isso não é bem visto. Por exemplo, você atendeu, só que o paciente estava em carência. E tem muita situação que o paciente não sabe. Sim. E de quem que é a obrigatoriedade de checar essa informação? É da clínica, é do prestador. Você atendeu o paciente com a carteirinha vencida. A responsabilidade é sua de checar isso. Agora, se ele está com a carteirinha válida, né, você conseguiu se cercar de todas as informações, o paciente, sim, ele sabe se ele está ativo ou está inativo dentro do convênio. E existe, sim, a má-fé. Esse termo vai proteger a clínica, sim, tem que estar muito bem respaldado por um advogado. A Lisandra muito bem colocou essa fala, não é qualquer termo, eu não posso baixar isso da internet, que muitas vezes você está criando um monstro para você mesmo, né? Isso é completamente errado. Primeiro, você não sabe quais são as informações que precisa conter esse termo. O termo nada mais é de que um contrato de prestação de serviço. Me corrija se eu estiver errado, tá, Lisandra? Porque eu entendo como um contrato de prestação de serviço, porém com algumas regras. Tá? Mas é de extrema importância que tenha. Existem diversos mecanismos que podem ser implantados dentro do estabelecimento para proteger o próprio estabelecimento. E lembrando que essas regras estão dentro dos contratos. Vocês precisam conhecer os contratos. E ali está todo o mecanismo para que você não tenha glosa, por exemplo. Não, é por isso que nós temos um cuidado muito grande na FLZ4, nós temos uma equipe muito boa, né, uma equipe de altos especialistas no mercado, e onde nós blindamos os nossos clientes de todas as formas. Por quê? Nós temos toda uma assessoria jurídica que faz toda a revisão dos contratos e todo o assessoramento desse cliente. Nós temos um sistema de faturamento onde garante aí aproximadamente 95% do faturamento, né? Justamente porque é uma equipe especializada que vai preparar o prestador para isso, né? E é bem como você falou, às vezes as pessoas que estão na linha de frente, elas não têm esse preparo, elas não têm essa instrução, né? Elas não têm a capacitação. Então,
como você bem disse, Adriano, e a doutora Elisandra também, a própria clínica, ela é responsável pelo insucesso dela, né? E ela transfere a responsabilidade para o convênio. Fala, é o convênio que está me prejudicando, né? Então, inicia desde lá, olha o fluxo, inicia desde o aceite dos valores ínfimos pagos pelo convênio, a falta de preparação de toda a sua equipe de staff, recepcionistas, faturistas, etc., né? E o que a pessoa faz? Ela geralmente ela transfere essa responsabilidade que foi dela em não preparar, em não capacitar, em não se estruturar e, acima de tudo, de não se planejar, ela transfere essa responsabilidade, né? Então, muito interessante, tanto a sua fala, Adriano, como da doutora Lisandra, e isso só corrobora com o perfil da nossa empresa, que é justamente o quê? Dar a real informação e as orientações corretas para os nossos clientes, né? Agora, cabe a ele, o livre-arbítrio, né? Nós ensinamos o correto e ensinamos a forma de você maximizar o seu faturamento. Agora, cabe a ele seguir ou não, né? Então, Sim, eu gosto muito de utilizar, Leandro, uma fala muito importante, que esse tipo de ação, quando você busca uma assessoria, quando você busca, vamos colocar uma ajuda para o seu negócio, que existe formas de você reerguer o seu estabelecimento, primeiro, isso não é um custo, tá? Isso é um investimento. Sim. Você está investindo, você está trabalhando principalmente a prevenção de possíveis erros dentro do seu negócio. Isso é um investimento, não é custo, mas infelizmente, culturalmente, nas cabeças de alguns empreendedores, de alguns donos de estabelecimento, isso é um custo. Não é isso, não é um custo, isso é um investimento. A fala disso é tão importante porque você acaba deixando passar pequenas ações que você mesmo pode criar mecanismo de proteger o seu estabelecimento. Sim. Um erro muito comum que eu vejo, eu sou muito procurado, estando dentro do hospital ou fora dele, eu sou muito procurado em procurar entender o que acontece com as operadoras. E cai muito nessa fala que você acabou de falar, a operadora fez isso comigo, tal convênio está de sacanagem comigo. Quando você senta com a pessoa para estudar o que aconteceu, você acaba mostrando para a pessoa que a operadora não tem nada a ver com o problema que ela mesma criou. Né? Um dos problemas mais comuns que eu pego, por exemplo, hoje até dei uma parada que já não tem tanto cenário acontecendo, são convênios que estão sobre intervenção fiscal. Sim. Convênio sobre intervenção fiscal, se você não ficar atento, se você não conhece o seu negócio, se você não conhece o seu fluxo de caixa, se você não conhece o seu estabelecimento, cara, esse convênio por intervenção fiscal, ele não vai te pagar. Não vai. Ele vai aumentar a demanda no seu estabelecimento, ele não vai te pagar. A intervenção fiscal já diz tudo, ela não tem dinheiro. Sim. Cuidado. E quando você vai ver, o cara ficou totalmente dependente dessa operadora que está sob intervenção fiscal. Exatamente. E às vezes, pela falta de informação e pelo despreparo, ele continua atendendo. Ele continua atendendo. E tem uma coisa tão simples, é só acessar o site da ANS que você vai conseguir visualizar o status das operadoras. Não, e a própria ANS notifica os prestadores daquele convênio pedindo alguns questionamentos. Né? Sim, sim. Então, você é informado, né? Você tem uma notificação da ANS pedindo alguns esclarecimentos sobre aquele convênio. Agora, se você não entende o porquê que a ANS mandou aquela informação, ou se você não busca a informação, você continua atendendo em uma coisa que você não vai receber. Você vai entrar na massa falida. Né? É aquele anseio, Leandro, aquele anseio. Pô, estava atendendo 100 pacientes, do nada veio para 3.000 pacientes. Tem alguma coisa errada. Então, o cenário mesmo vai te avisando que tem alguma coisa errada. Mas você só vai conseguir entender quando você conhece o seu negócio. Quando você está a par de tudo o que acontece ali dentro. Você está criando uma perspectiva de receita que você corre o sério risco de não receber. E todos os alertas estão tá na sua cara e você não está enxergando. Exatamente.
Bom, Adriano, doutora Lisandra, eu acho que assim foi espetacular essa noite. Eu acho que nós tínhamos tema aí, né, e assunto para discutir aí a noite toda. Então, eu já deixo o convite para vocês para uma próxima live, para darmos continuidade nesse assunto. Eu acho que é um tema muito importante, que realmente os profissionais da saúde, de uma forma geral, são carentes dessas informações. E eu acho que tudo isso que nós conversamos hoje, eu acho que foi um nível de instrução muito grande, né? Eu gostaria de aproveitar aqui e convidar a todos para a semana que vem, nós teremos a nossa quinta live, né, com a temática da importância da assessoria de imprensa na projeção do profissional da saúde. Né, o Renato Gutierrez, ele é um assessor de imprensa, um dos melhores assessores de imprensa do Brasil, né? Ele tem lá uma vasta experiência nesse mercado, que é um outro ponto. O profissional é aquela teoria: quem não é visto não é falado e não é lembrado. Então, como é que o profissional pode, né, aproveitar, né, de uma boa assessoria de imprensa para a sua projeção profissional? Então, eu convido todos aí para a semana que vem, né, na terça-feira, nos nossos canais. Nós estamos transmitindo pela nossa rede Facebook e, num curto espaço de tempo, também estaremos transmitindo ao vivo pelo nosso canal do YouTube essa live com o Renato Gutierrez, né? Lembrando que todas as nossas lives, elas estão à disposição lá dos nossos canais do YouTube, né? E eu gostaria, então, eu vou deixar aqui o espaço para a doutora Lisandra, para o Adriano, fazer as considerações finais. Queria agradecer, eu acho que o tema é muito rico, na verdade, concordo plenamente que teria muito mais plano de fundo aí para ficarmos falando por bastante tempo, mas eu acho que a abordagem foi pontual e eu acho que deu para dar um norte, né, para todos os profissionais, todas as pessoas que estão assistindo. O principal, só para ficar e finalizar, o principal que deve ficar marcado para vocês: não façam contratos sem a leitura antes, a leitura total dos contratos. Observem de maneira clara todas as cláusulas que estão dentro do contrato. Percebam se as negociações estão ali, as negociações que foram tratadas estão ali. Não utilizem modelos e fiquem com muita atenção na aplicabilidade desses contratos posterior à efetiva assinatura. O arrependimento posterior do contrato fechado, ele é realmente muito temerário e aí pode dar um prejuízo maior. Então, atente-se a isso. Isso é muito importante e tenho certeza que vai ser aí um divisor de águas em muitas das reclamações que vocês acabam vindo a fazer. E atentem-se também aos profissionais aí dessa parte administrativa que vão tocar aí o contrato dali por diante, né, os contratos finalizados. Obrigada mais uma vez e boa noite. Adriano. Leandro e Lisandra, foi um prazer participar dessa live com vocês. Eu quero agradecer a todos que participaram junto conosco, as perguntas que foram muito importantes para que a gente pudesse ajudar a abrir um pouco mais a mente dessas pessoas que são carentes de informações. Deixo o canal aberto através da FLZ4 para quem precisar tirar mais dúvidas, quiser se aprofundar mais sobre os temas, e é aqui de extrema importância. Espero poder ter ajudado, me coloco à disposição para quando vocês precisarem, a gente sentar novamente nesse bate-papo que foi muito gostoso, e deixo para um momento de reflexão, vias de dúvidas, procure ajuda. Não vá se aventurar, porque o tempo é precioso, e quando o tempo é precioso, o dinheiro é escasso. Procure ajuda, que a melhor forma de obter o sucesso, seja ele profissional, pessoal ou dentro do seu estabelecimento, peça ajuda. Não vá se aventurar, que perder tempo é perder dinheiro. Joia, muito obrigado. Gostaria de agradecer aqui a presença de todos os convidados nessa noite, das perguntas. Deixo aí o contato, né, da nossa homepage, www.flz4. Conheçam toda a nossa equipe de staff,
Nós estamos aí cada dia aumentando mais a nossa equipe de staff, de consultores associados. Nós temos aí um portfólio muito grande de produtos e serviços justamente para amparar os profissionais da saúde. Adriano, Lisandra, desejo a vocês uma boa noite, desejo uma boa noite a todos. E, mais uma vez, né, reforço aí o convite, né, para a nossa quinta live, que vai ser uma live extremamente interessante na semana que vem, que é sobre a temática da importância da assessoria de imprensa na projeção do profissional da saúde, com o Renato Gutierrez. Pontualmente, estaremos iniciando às 8 horas a live. Então, eu gostaria de deixar uma boa noite a todos e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite.